Olá, queridos amigos e seguidores que acompanham os nossos vídeos aqui no nosso canal do YouTube, Casa da Boa Sorte. Sou Babá Ilessiri, Abodele, Shonmi Opeki, Zarcel. Eu tô aqui hoje para bater um papo com vocês a respeito de um assunto que tem ficado bem em evidência ultimamente na internet, que é a questão do culto de Orunmila e Ifá dentro da religião tradicional Yorubá. E aí é importante que todos aqueles que estão assistindo que prestem atenção e tentem compreender a complexidade disso que vai ser dito. Bom, primeiro é importante dizer que o orixá Orunmila ele já existia em terra Yorubá, né? Tal como Obatalá, Ogum, Oxum, Exu, Xangô, e todos esses são divindades que compõem o panteão do povo Yorubá, né? Dito isso, é importante que as pessoas entendam que quando as pessoas, os letrados falam a respeito de um ser chamado Xetilu ou Xetil, que alguns dizem que teria origem árabe e que teria levado a geomancia até a terra Yorubá, na realidade não é bem por aí. O que a história diz é que Xetil tem origem Nupe, Tapá, que é um povoado que vive próximo ao povo Yorubá e que aproximadamente no século 10, 11 ou 12 ele teria migrado até o que é hoje a cidade de Ilé-Ifé e nessa cidade teria levado o conhecimento da geomancia e que esse conhecimento teria sido incorporado ao culto do orixá chamado Orunmila e dessa forma teria surgido o oráculo que nós chamamos de Ifá. Mas Ifá não se limita apenas ao oráculo e Quinhopelé. E aí é importante que vocês, como eu falei no começo do vídeo, prestem atenção porque é complexo. Quando nós falamos do orixá Orunmila, nós estamos falando de uma divindade, de um ser criado por Olodumare, o ser supremo, para que ele possa auxiliar o ser humano na sua caminhada na terra. Os atributos de Orunmila é o deus da sabedoria, né? O orixá que é responsável por compartilhar com os seres humanos o dom da sabedoria, o dom da prática do autoconhecimento, da reflexão, do entendimento, da indagação e da resposta. Tal como Obatalá é o deus da criação e consequentemente o deus da criatividade, Orunmila é o deus da sabedoria. E isso não pode ser ignorado e as pessoas não podem ficar ofendidas por ele ter esse atributo. Dito isso, quando a gente fala do Ifá, nós estamos falando de algo diferente de Orunmila, que com o passar do tempo, algumas pessoas compreenderam que se tratava de uma mesma coisa, mas na realidade não. As palavras se tornaram com o tempo sinônimos para se denominar uma divindade. Ou seja, Orunmila é o orixá. Eu posso chamar Orunmila de Ifá? Posso, mas aí nesse caso é um sinônimo, é um apelido que eu estou dando para Orunmila. Mas Ifá teria origem na palavra Iforrum Olodumare, que é a palavra de Deus, a palavra do Ser Supremo, que ele teria compartilhado com os orixás para que os orixás pudessem compartilhar com os seres humanos e dessa forma os seres humanos terem acesso a essa sabedoria para que possamos viver melhor, errando menos e acertando mais. Se a palavra Iforrum Olodumare quer dizer a palavra de Olodumare, não significa que essa palavra pertence apenas a Orunmila. Não, ao contrário, ela pertence a todos os orixás. Todos os orixás podem compartilhar essa sabedoria com o ser humano. E isso é feito de que forma? Principalmente através da consulta oracular. No culto do orixá Orunmila, o oráculo mais utilizado e o mais comum para um aprofundamento, para uma consulta profunda, é o Iquim e o Apelé Ifá. Esses oráculos, eles permitem que o indivíduo acesse até 256 Odu Ifá e através desses 256 Odu Ifá que o indivíduo acesse os versos, que é a sabedoria milenar do povo Yorubá, no qual as metáforas trazem explicações e informações daquilo que é bom e daquilo que não é bom para o indivíduo que está ali consultando o oráculo. Ora, mas aí você está pensando, ué, mas então Ifá e Orunmila não são os mesmos? Não, Orunmila é o orixá, Ifá é o oráculo, utilizado no culto desse orixá para acessar essa sabedoria. E aí você diz, e o jogo de 16 búzios, né, conhecido como Orixá Didá ou
ou Eyo Meringuilogun, ou simplesmente Eringuilogun ou Idaxá. Esse oráculo ele também é composto por 12 Odu. E veja bem, não é incomum ouvir na terra iorubá, seja de sacerdotes de orixá ou até de sacerdotes de Ifá, a nomenclatura para esse oráculo como Ifá Olokun, que significa Ifá, o dono do oceano, porque o búzio ele vem do oceano, né? Então é chamado por alguns de Ifá Olokun. Alguns mais radicais dizem que não pode se chamar o jogo de 16 búzios de Ifá, porque o oráculo de Ifá é uma coisa, o oráculo de orixá é outra, enfim, são os movimentos separatistas. Agora, existem correntes que compreendem que o jogo de 16 búzios, ele também é um Ifá, como Iquim Wapelé. A diferença é que ele trabalha com outros Odu e ele atende a comunicação do indivíduo com os orixás que estão relacionados àquele oráculo. Então, por exemplo, um sacerdote de Obatalá, quando consulta o jogo de 16 búzios, a divindade tutelar desse oráculo é Obatalá. Não significa que o orixá de Idá, que é o 16 búzios, e Obatalá é o mesmo. Ou seja, quando eu consulto o Opelé ou o Iquim Ifá, não significa que o Iquim Opelé Ifá é Orunmilá. Significa que eles são as ferramentas ou o mecanismo que eu utilizo para me comunicar com Orunmilá e ter acesso à sabedoria de Olodumare. Tal como quando eu consulto um orixá, seja com Obi ou com Orobô, eu estou acessando essa sabedoria, sem dúvida, de uma forma um pouco mais limitada, por questões até de probabilidade, né? E aí eu não estou dizendo isso diminuindo. Esses oráculos, eles têm finalidades distintas. É importante que as pessoas entendam isso. E quando eu estou consultando os 16 búzios, eu estou consultando para acessar essa sabedoria dentro desse sistema oracular através do orixá tutelar do mesmo, que não se trata de que o jogo de 16 búzios e o orixá é o mesmo, ou seja, o jogo de 16 búzios do Obatalá não é Obatalá, ele só é a ferramenta ou o mecanismo que vai me possibilitar acessar essa sabedoria, assim como o Iquim e o Opelé Ifá. Ou seja, quando eu falo Orunmilá, eu estou me referindo ao orixá. Quando eu falo ao Ifá, eu estou me referindo ao mecanismo ou à ferramenta que me possibilita acessar a sabedoria de Olodumare, que é a sabedoria milenar do povo iorubá. Né? E aí eu estou dizendo isso tudo porque recentemente o presidente do nosso Conselho Internacional do Ifá Religião, o Babá Cholagbadi Popolá, colocou uma postagem na qual ele diz que os orixás teriam sido iniciados no Ifá. Muitos sacerdotes de orixá em terra iorubá não concordaram com isso e têm feito manifestações contrárias, o que nós temos que respeitar, porque cada indivíduo é livre para manifestar a sua opinião e a sua fé, a sua crença dentro de um determinado assunto. Agora, o que nós não podemos confundir é o seguinte: quando nós falamos que um determinado orixá foi iniciado no Ifá, não significa que esse orixá foi iniciado no culto de Orunmilá, né? São coisas distintas. Quando o Babá fala que, no caso, um orixá teria sido iniciado no Ifá, significa que o orixá teria tido acesso à sabedoria de Olodumare. Quando alguém chega e fala, não, esse orixá ele não foi iniciado no Ifá, essa pessoa, na realidade, ela está dizendo o quê? Não, o orixá ele não teve acesso à sabedoria de Olodumare, porque as pessoas, infelizmente, acreditam que o Ifá é posse de Orunmilá, enquanto que, na realidade, não. O próprio Odu Ifá, chamado Okoran Sodê, que é a junção de Okoran com Odu Ogbe, nos diz o seguinte, que quando Olodumare decidiu compartilhar com os orixás a sua sabedoria, ele falou para os orixás que ele faria isso. Todos os orixás deveriam ir atrás dessa sabedoria. Todos os orixás foram consultar o oráculo para saber o que deveria ser feito. Nenhum fez o ebó completo, apenas Orunmilá. Oxum teria sido a que teria feito o ebó quase por completo. Quando, nessa circunstância, os orixás foram atrás da sabedoria de Olodumare, Oxum começou a cavocar uma areia. E nessa areia que ela começou a cavocar, ela encontrou algo, mas que ela não deu importância. E ela mudou para procurar em outro lugar. Quando Orunmilá chegou na areia que Oxum estava, ele cavocou só um pouco, porque ele viu que existia algo ali, e um pouco que ele cavocou, ele encontrou a sabedoria de Olodumare. E então Orunmilá foi e falou para Olodumare, Olodumare, eu encontrei a sua sabedoria. E aí Olodumare virou para Orunmilá e falou, Orunmilá,
essa sabedoria não pode ficar só sobre a sua posse. Você deve compartilhar ela com outras divindades. Orunmila foi e compartilhou primeiro com Oxum, porque ela é que quase tinha encontrado essa sabedoria. Quando Orunmila compartilhou com Oxum, Oxum, por sua vez, compartilhou com outros orixás. Essa é a versão que existe dentro do Ifá, para a questão de todos os orixás terem tido acesso ao Ifá, a sabedoria de Olodumare, que é uma coisa distinta do orixá Orunmila. Hoje, quando alguém questiona, você é iniciado no Ifá? A pessoa está questionando se o indivíduo foi iniciado no culto de Orunmila, que consequentemente com o tempo se transformou num sinônimo, devido à relação próxima. Mas é importante entender que uma coisa é uma coisa e a outra é outra. E aí eu vou ser repetitivo, para que as pessoas possam compreender. O jogo de 16 búzios utilizado no culto de Obatalá é a ferramenta que faz a ligação do sacerdote com a divindade. Ele não é o Obatalá. Assim como o Ifá, o Iquim Opelé é a ferramenta que nos permite nos comunicarmos com Orunmila e acessarmos a sabedoria de Olodumare. Não significa que é Orunmila. Por isso não há razão para que as pessoas se sintam ofendidas ou criem problemas ou se sintam inferiorizadas ao ouvirem que supostamente um orixá teria sido ou não iniciado no Ifá. Por qual motivo? Nesse caso não está sendo falado que os orixás foram iniciados no culto de Orunmila e nem teria como. Orunmila interagiu com os orixás no Ayê. Não teria como os orixás serem iniciados num orixá, no caso Orunmila, enquanto o mesmo estava aqui no Ayê. Na realidade, usar a expressão foi iniciado no Ifá é justamente o que? Esse orixá ele teve acesso a essa sabedoria de uma forma completa. Quando nós falamos que Ossões não teria tido acesso a essa sabedoria de forma completa e que Ossões não foi iniciado no Ifá, nós estamos nos referindo ao fato de que os sacerdotes de Ossões, conhecido como Babá Olossões, ou em alguns momentos como Ologun ou Onixegun, eles utilizam uma forma de se comunicar com Ossões muito diferente, que é a forma da fala. O assentamento de Ossões, como dizem os Yorubás, fala como um pássaro, e através desse contato, Ossões vai direcionando o que o sacerdote deve ou não fazer. Eles pouco fazem utilização de uma ferramenta oracular, seja um Obi, seja um Orobô, seja uns 16 búzios, seja o Iquim ou seja o Apelé. Agora, já no culto dos outros orixás, utiliza Obi, utiliza Orobô, você está tendo acesso a uma parcela dessa sabedoria. Por isso que no Obi, vem falando se tem coisas boas chegando, se tem coisas negativas chegando, o que precisa ser feito a nível espiritual para que essa bênção possa ser garantida na sua vida ou para que determinada negatividade possa ser neutralizada. Por isso, quando sai um Odu no Eren de Logum, o jogo de 16 búzios, é apurado o aspecto, se está no aspecto positivo ou no aspecto negativo, qual que é o aspecto, qual tipo de ritual que precisa ser feito para que aquela bênção, aquela negatividade seja atraída ou neutralizada. O mesmo ocorre no Iquim, no Apelé e Ifá, né? Outra coisa que é importante dizer também, no culto de Orunmila Ifá existe um orixá chamado Odu Ologbodje, que seria a mãe dos Odu Ifá. E que os Odu Ifá, e é importante as pessoas compreenderem, tem muita semelhança tanto nos versos como nos nomes com os Odu utilizado dentro do sistema de 16 búzios. E aí muitos podem dizer, mas um é mais antigo que o outro. Independente de antiguidade, ambos detêm o que nós chamamos de Ifá, que é a sabedoria. Se os sacerdotes de alguns orixás não denominam dessa forma, nós, devotos e sacerdotes de Orunmila, denominamos a sabedoria de Olodumare como Ifá, não porque nós acreditamos que isso é uma propriedade do orixá Orunmila, ao contrário, nós acreditamos que isso é algo que é do domínio de todos os orixás. Porém, o orixá chamado o orixá da sabedoria é Orunmila, assim como o orixá chamado de Alamorere, o dono da boa argila, é Obatalá, assim como o orixá chamado de Onimoleudo é Oxum e Emojá, assim como o orixá chamado Oxim Molé, o líder das divindades, é Ogum. E isso não pode ser motivo de ofensa para os outros adeptos. Não pode. Por quê? Porque cada orixá tem o seu campo de domínio e de atuação. E compreender isso é extremamente importante para que não haja discussão, muitas vezes sem razão e sem motivo, de qual é mais ou qual é menos importante.
todos são importantes e todos fazem parte de uma tradição milenar que é a Essim Ibilé Orixá, ou Essim Orixá Ibilé, que é a Ixexelarbá, a religião tradicional urubá, a forma como os iorubás praticam a sua espiritualidade. E é a isso que nós temos que nos atentar, tá bom? Queridos, eu precisaria aqui de horas para poder tentar esclarecer um pouco mais a respeito do assunto. Mas eu acredito que o objetivo principal foi atingido, que era o de esclarecer a questão do orixá Orunmilá ser o orixá, aquele que conhece a predestinação do ser humano e aquele que detém a sabedoria. E que Ifá é o oráculo e que é a forma como nós denominamos a sabedoria de Olodumare, que foi compartilhada com o próprio Orunmilá e com os outros orixás, e que isso não é um domínio só do orixá Orunmilá. Por isso que muitas vezes, quando você consulta o Apelé e o Iquim-Ifá, vai sair ritual, oferenda, não só para Orunmilá, como para outros orixás, e o mesmo ocorre quando você consulta os 16 búzios. Configura-se ali um determinado Odu que vai te recomendar fazer uma oferenda para Exu, independente se o sacerdote que consultou esse oráculo para você é de Obatalá, é de Xangô ou é de Oxum, e vice-versa. Por quê? Porque essa sabedoria foi compartilhada com todos, e quando você alimenta ou cultua um orixá, é para você atrair o axé, a força dele, para que ele possa te dar uma parcela dessa sabedoria para você conseguir resolver a situação que esteja lhe afligindo. O princípio é esse, por isso, dentro do meu pensamento, do meu ponto de vista, não há razões para guerras e disputas desnecessárias. Obrigado a todos vocês. Quem quiser conhecer o nosso trabalho pessoalmente, pode mandar mensagem lá no WhatsApp do pessoal que cuida da agenda do templo. O número é 11 95073 9466. 11 95073 9466. Nesse WhatsApp o pessoal passa todas as informações de como tornar o nosso encontro possível. Lembrando que a gente atende uma vez por semana lá em São Paulo capital, próximo ao Butantã, e aqui no templo em Cotia, região metropolitana de São Paulo. E um aviso para todos vocês que acompanham o nosso trabalho: a partir de agosto, o meu sacerdote, o Babalaô Ifani, estará no nosso templo atendendo com consultas de Opelé ou Iquim-Ifá. Basta vocês agendarem e obterem as informações nesse WhatsApp que já foi transmitido aqui no vídeo. Queridos, é isso. Obrigado pelos olhos e ouvidos atentos. Nos vemos em breve. Um grande abraço. Firiô. Tchau, tchau.